Olá, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, em nome do nosso Senhor Jesus. Estamos de volta com mais um programa da Alemanha. Hoje, quinta-feira, é dia da terapia do amor e da família. Você que tem sofrido com problemas domésticos, problemas na sua casa, no seu casamento, problemas no seu relacionamento, você que é solteiro, que se encontra frustrado, com o coração em pedaços, você foi traído, o seu parceiro lhe abandonou, você passou por um trauma, você se encontra desesperado, triste, deprimido, talvez já recorreu ao álcool, recorreu às drogas, às diversas substâncias ilícitas, e você se encontra se sentindo péssimo, se sentindo muito mal, como se fosse um lixo, como se fosse a pessoa pior à face da terra. Você que se identifica com esta situação, você pode entrar em contato conosco agora. Nós estamos aqui para poder lhe ouvir, para poder lhe ajudar a vencer e superar esse problema que você tem enfrentado. 0176 847 87155. Eu pensava que ia ser feliz e acabei mesmo por não ser feliz. Porque o meu marido, ao princípio, não ficava muito em casa, ia muito ter com os amigos, depois começou-se a meter no álcool e depois, quando chegava a casa, já ia bêbado, ele quando chegava a casa era capaz de partir tudo. Chegou um ponto que gastava tudo quando ganhava na bebida. Era uma pessoa que chorava com facilidade, a minha mãe era um bocadito áspera para mim e então tive assim uma infância triste. E sentia-me inferior. Eu tinha outra irmã e então sentia-me inferior porque ela tratava melhor a minha irmã do que a mim. Depois, mais tarde, pensei em casar. Casei muito nova, ainda não tinha 18 anos quando me casei. Eu pensava que ia ser feliz e acabou por por não ser feliz. Acabei mesmo por não ser feliz, porque o meu marido, ao princípio, não ficava muito em casa, ia muito ter com os amigos. Depois começou-se a meter no álcool, ele já fumava, mas beber, ele até bebia pouco. Mas a partir de que começou a andar assim com os amigos, que ia para a rua e ficava por lá, e entretanto começou a beber, bebia, fumava. E depois, quando chegava a casa, já ia bêbado, já fazia muitos desatinos em casa, eram muitos desacatos que ele fazia. Mas depois, mais tarde, nós abrimos um café. Ele, quando chegava a casa, era capaz de partir tudo. Quando eu tinha o café, ele chegava lá, se tivesse o café aberto, ele punha as pessoas todas na rua. Começava a ralhar com eles, começava a partir tudo, começava a virar as mesas, partia a louça, partiu algumas das vezes a louça toda que estava em cima da máquina de café. Fazia assim muitos disparates. E em casa, ele tratava-me verbalmente, tratava-me mal, a mim e aos filhos, porque eu já tinha meus 3 filhos quando tinha o café. E então ele aí, tratava-me mal. E a eles, os filhos, ele não tratava mal. Era só comigo. Eu sentia-me muito triste e chorava, passava dias a chorar. E então ele prometia que não bebia mais quando estava são, ele prometia que não bebia mais, mas depois daí a bocadinho ia para a rua ou ia para o café e começava logo a beber. Chegou um ponto que gastava tudo quando ganhava na bebida. Como via aquela situação, eu ainda cheguei a falar com a minha filha mais velha. Olha, eu se calhar vou-me separar do pai, eu já não aguento mais
uma vida inteira sempre a sofrer, eu não estou disposta a andar nesta vida. Mas depois, aí é que a minha mãe vivia em Lisboa e conheceu a Igreja Universal. E então ela fez-me um convite. Eu, quando ia à igreja, depois comecei-me a sentir melhor, comecei a ver ali uma luz ao fundo do túnel. Eu pensava assim, pois aqui a minha vida vai mudar, de certeza. Até que as coisas começaram a mudar. E depois ele ficou doente, ficou muito doente. E dizia-me assim, eu não sei o que é que eu hei de fazer à minha vida. Estou tão doente, assim, olha, vais comigo à igreja. E ele começou a ir. Eu fui fazendo meus votos em favor dele, né? E depois, então, a partir daí é que eu comecei a ver a mudança nele. Deixou de beber, deixou de fumar, graças a Deus. Hoje é um homem de Deus, entregou-se a Deus, hoje servimos os dois a Deus. Está tudo bem. O nosso casamento também está bem. Hoje o meu marido trata-me bem, é carinhoso. Hoje ele não me falta com nada, graças a Deus. Essa tristeza depois desapareceu. Quando eu encontrei Jesus, então aí essa tristeza, tudo isso desapareceu. Graças a Deus, hoje sou diferente. O Espírito Santo para mim não há palavras, porque é Ele que me consola, é Ele quem, quando estou assim mais abatida, é Ele quem me ajuda a levantar. Sempre o Espírito Santo eu coloco na minha frente para tudo, para tudo. Só o Espírito Santo para me ajudar. Eu era pessoa triste, era uma pessoa que também era um bocado agressiva por as situações que eu passei, e então tudo isso desapareceu. Hoje sou uma pessoa calma. Sou feliz, graças a Deus. Quando uma pessoa está a sofrer, quando ela está angustiada, sem paz e passa por um momento difícil, o que mais ela deseja receber, o que ela mais quer encontrar, é a solução do seu problema. Não é verdade? Você que está aí a acompanhar esta nossa programação, você que tem se cansado de sofrer, está cansado de lutar e parece que a sua vida não anda para frente, parece que quanto mais você luta, se esforça, o seu parceiro fica pior, seu casamento fica pior, o relacionamento com a sua família fica pior, parece que quantas vezes você mais tenta em ser feliz, por ser solteiro, cada vez mais você se decepciona. Por quê? Olha o que a palavra de Deus diz aqui no livro de Salmos 31, versículo 2. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Veja que quando tudo parece estar perdido, quando uma pessoa enfrenta um momento difícil na sua vida, ela vê tudo desmoronar, fracassar, sofrer, errar, então nesse momento Deus está bem presente. Deus não se ausenta quando as coisas dão por torto. Deus não se afasta de uma pessoa quando ela passa por um deserto, quando ela passa por uma luta, por um momento de dificuldade. Antes, pelo contrário, Deus é o socorro bem presente, é a casa forte em quem nós podemos habitar. E quando nós decidimos buscá-lo e obedecê-lo, então as suas promessas se cumprem na nossa vida. Por isso eu lhe digo, não importa o seu passado, seu credo religioso, não importa quem você foi até aqui, se você crer e agir a sua fé, o seu problema vai ser resolvido em o nome do nosso Senhor Jesus. Eu gostaria de lhe apresentar agora casos reais, pessoas que por meio da fé resolveram os seus problemas familiares, amorosos e hoje são felizes. Hoje a sua casa é fortíssima, o seu lar, o seu relacionamento, ele é sólido, ele é abençoado. Se você deseja o mesmo, então acompanhe comigo estes casos reais.
A minha vida antes de frequentar a Igreja Universal era completamente destruída, porque eu vivia à base de vícios, uma vida noturna, de discotecas, álcool, droga. Eu comecei aos 17 anos a consumir AX, passei mais tarde para a erva e mais tarde ainda para o álcool, cocaína, MD, LSD. Olha, eu chegava ao ponto de... Eu saía à sexta-feira de casa, havia semanas que só aparecia ao domingo. Eu começava na cocaína à sexta à noite e só terminava no domingo à noite. Então como eu vivia uma vida de noite, noturna, eu adormecia só por volta das 6 da manhã e só acordava às 5 da tarde. Por isso eu nunca tive assim grandes empregos. Nunca tive uma vida profissional muito ativa. E devido a essa vida, eu tinha a tristeza, a depressão, não é? Era uma pessoa vazia, não tinha vida. Eu vivia, mas não tinha vida. A depressão provavelmente veio por causa do consumo de drogas, porque afetou a parte cerebral. Porque eu raramente tinha temas de conversa, era muito calado, as pessoas à minha volta falavam, eu estava sempre ali calado, mais triste. Eu nunca tive uma ideia muito focada no futuro, eu simplesmente vivia o dia a dia, nunca pensava no meu futuro. Olha, mais tarde ter uma família, mais tarde casar, ter a minha própria casa, não, era aquele meio, para mim estava bom aquilo. Era a vida da noite, estava tudo bem nessa altura para mim, até que eu comecei a perceber que de facto aquilo não estava nada bem. Eu quando consumia droga, eu estava noutro mundo, as pessoas estavam à minha volta com as suas conversas, mas eu estava ali no meu mundo, meio perdido, parecia que não fazia parte daquilo. Eu estava ali, mas parece que eu já não fazia parte daquilo. Acho que eu fazia aquilo para ser aceito, ou para ter alguém com quem conviver. Então refugiava-me aí. O que me despertou foi um dia porque eu frequentava a casa de uma obreira da igreja, mas naquele dia ela estava muito bonita. Eu também quero ser assim. Foi que eu lhe perguntei. E ele levou-me para a igreja. Eu saí de lá, logo no primeiro dia, completamente diferente. Eu vi a diferença. Nessa noite eu dormi, por exemplo. A minha vida mudou. Num mês, passado um mês, eu já não consumia drogas, eu já não saía à noite, eu já não via pornografias, eu estava completamente diferente. Num mês. Aquele mesmo brilho que eu vi na outra obreira, eu olhava à minha volta e via toda a gente com esse brilho. Eu pensei, não, eu quero isto, eu quero ser assim, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam essa diferença também em mim. E foi aí que eu comecei a buscar a presença do Espírito Santo. Então, eu cheguei na altura que ia iniciar o jejum do Daniel. E como eu queria mesmo, eu decidi mesmo que era aquilo que eu queria. Eu disse, não, eu vou fazer isto, então também, eu vou fazer o jejum. E aí a obreira que me levou na igreja, ela disse, olha, tu vais fazer o jejum e vais pedir a Deus para ser batizado com o Espírito Santo. E eu, está bem, vamos com essa força, com essa fé. E foi aí, eu fiz o jejum, busquei o Espírito Santo, até que eu recebi. Foi o que me deu a força também para continuar, para não voltar a cair nos mesmos erros. O dia que eu recebi o Espírito Santo foi uma certeza dentro de mim que Deus era comigo, que Ele já estava a trabalhar em mim, que Ele me tinha aceito. Apesar de tudo aquilo que eu fiz no passado, Ele tinha uma nova história para mim. E foi um avivamento. Eu tive aquela certeza, não é, que a gente tem e é maravilhoso, é muito bom, não é? O Espírito Santo é o nosso tudo, é o nosso sustento. No meu interior. Então o meu interior mudou porque eu fiquei preenchido, eu deixei de ter as necessidades mundanas que eu tinha. Eu comecei a ter
outros entendimentos, comecei a ter temor com as coisas de Deus. A minha vida começou a ser, eu comecei a ser mais feliz, mais ativo. A minha vida hoje está diferente. O Tiago hoje tem alegria, ele não precisa de ir para a beira dos amigos para se sentir bem, ele não precisa de sair à noite para se sentir acompanhado, ele não precisa de ir para discotecas para se achar aceito, para viver uma vida de aparências. O Tiago hoje é feliz com o que tem, ele já tem a felicidade dentro dele. Ao contrário do meu passado, que não tinha objetivos, hoje eu tenho objetivos. Hoje eu quero construir a minha família, hoje quero ter o meu trabalho fixo, eu quero ter a minha casa, não é? Hoje eu tenho esse desejo, a minha vida tem que mudar, eu tenho que ser o testemunho. A minha vida não pode ser igual ao que era, tem que haver a diferença. Então hoje eu tenho planos de prosperar, de ser feliz, ter a minha família. É diferente. Agradeço ao Espírito Santo, a Jesus, porque olhou para mim e viu, deu-me uma oportunidade. Jesus estendeu-me a mão e eu aceitei e eu só tenho que agradecer, é isso. Todos os dias da minha vida eu lhe agradeço. Graças a Deus, que bom nós podermos acompanhar o que Deus tem feito na vida e no lar de tantas pessoas. Olha, Ele quer fazer o mesmo na sua vida também. O seu caso não é difícil demais para Deus. Você não é um caso perdido. Para o seu problema existe uma saída, existe uma solução. Basta você agir a sua fé, você crer, você obedecer à palavra de Deus e você verá o sobrenatural acontecer na sua vida, de dentro para fora, ok? Nós estamos situados na Brusselstraße, número 100, 50672, perto da estação de metro de Friesenplatz, assim como nós temos uma porta aberta na nossa sede nacional em Berlim, Schulstraße 119, 13347, Berlim-Wedding, ou em um templo da Igreja Universal mais próximo da sua casa por toda a Alemanha. Hoje, quinta-feira, você pode participar conosco pelas 15 horas e especialmente pelas 19 horas. Você é o nosso convidado especial, tá bom? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o nosso próximo programa.